Oi! Boa noite! Será que vai ter gol do Ryan hoje? De novo! Oi! Boa noite! Será que vai ter gol do Ryan hoje? Comigo, bora! Oi! Boa noite! Será que vai ter gol do Ryan hoje? De novo! Oi! Boa noite! Será que vai ter gol do Ryan hoje? Teve gol, teve chute para bateção de roupa do Fábio, Andrés Gomes e Nuno Moreira, o melhor português do planeta depois de Cristiano Ronaldo, tá lá 2-0. O gigante acordou e acordou de vez, minha rapaziada. Bate no peito e fala: eu sou Vasco da Gama, de todos os amores que eu tive, és o mais antigo. Vasco é minha vida, minha história, meu primeiro amigo. E quem não me conhece me pergunta por que eu te segui, porque eu te amo e eu levo a Cruz de Malta no meu peito desde que eu nasci, pô. Isso é muito Vasco da Gama, pô. O que a gente viu hoje no Maracanã é o que eu tô acostumado a ver a minha vida inteira como torcedor do Vasco. Ganhar do Fluminense, fazer olé e sair puto porque foi só 2-0, porque cabia mais, cabia 3 hoje, cabia 4, porque teve um momento no segundo tempo que o Fluminense largou o jogo e o Vasco brincando de tocar a bola pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, os caras andando em campo e o Maracanã em festa de maneira apoteótica, gritando olé. Tinha que ter feito o terceiro, pô. Mas tá bom, beleza, se poupamos, tem uma sequência difícil de jogos de confronto direto. Tem o Red Bull no final de semana, depois tem o São Paulo. É isso aí, a gente tem que se acostumar de novo a voltar a jogar jogo grande. E jogo grande a gente ganha. Depende de jogar bem, jogar mal a gente ganha. E de novo, o vascaíno tem que voltar a ter orgulho e confiança no seu clube. São 10 rodadas já, 10 rodadas. Acabou a metade do retorno. De 19 jogos passaram 10. O Vasco é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro do Retorno, a 1 ponto do vice-líder Flamengo. E agora 2 pontos do Palmeiras, que é o primeiro colocado. Se o campeonato fosse só o retorno, a gente estaria brigando para ser campeão brasileiro. Não tô viajando aqui não, nem acho que o Vasco tem time para isso não. Mas o recorte de momento desses 10 jogos, a campanha que o Vasco faz é de um time que brigaria para ser campeão brasileiro. Se é sustentar, né, isso em 38 rodadas, a gente não sabe. Acredito eu até que não. Mas hoje o Vasco joga com todo mundo. Ele é favorito contra todo mundo? Não, não é favorito contra o Flamengo, não é favorito contra o Palmeiras, não é favorito hoje contra o Cruzeiro. Mas o Vasco joga. Vai ter jogos que ele vai tentar propor um pouco mais de jogo e vai ter jogo que ele vai ter que se fechar, igual o jogo contra o Flamengo, que a gente foi bem pressionado, tentava jogar no erro do Flamengo. O que fugia um pouquinho a regra foi o jogo do Palmeiras, que foi um jogo muito esquisito. O time entrou de maneira apática, até começou os minutos iniciais ali tendo a bola, trocando figurinha com o Palmeiras, de repente tomou o primeiro gol, bateu uma pane, 2, 3 gols e acabou o jogo. Então o Vasco, hoje, tenha orgulho, estufa teu peito e volta para a discussão. E vou além. A gente pode terminar o ano enquanto muitos ficaram humilhando a gente lá em junho, lá em julho no Super Mundial. Aí, ó, tá todo mundo no Super Mundial e tá o Vasco com controle remoto na mão. Vamos ser humilde, sem soberba, pé no chão, mas podemos, por que não, terminar o ano depois de ser tão esculachado nesse período do Super Mundial, a gente acabar o ano como o único carioca com caneco na mão. Porque o Flamengo tá aí, né, nessa cabeça a cabeça com o Palmeiras no Brasileiro e tem a Libertadores, né, tá muito em aberto. O Flamengo tem um adversário complicado que é o Racing, que vem aí batendo em brasileiros recentemente. O Flamengo é favorito pra mim, mas é jogo duro. E quem sabe, irmão, quem sabe, os humilhados sendo exaltados, final do ano, perto do ho-ho-ho, do Feliz Natal, Vascão campeão da Copa do Brasil, irmão. E todo mundo vai ter que olhar chupando o dedo. Gigante voltou. E o Botafogo, se não abrir o olho, a gente passa, hein? 7 pontos, tem um confronto direto daqui a 3 rodadas. Então eu tô muito orgulhoso, tô muito feliz, mas de verdade, há quanto tempo não ia ter jogo do Vasco, eu ficava ansioso, e não só ansioso, porque às vezes a ansiedade é por causa do jogo, você tá lutando contra rebaixamento, aquela agonia. Não, cara, é uma ansiedade boa.
Eu quero ver o time jogar. Pô, será que a gente vai ganhar hoje de novo? Será que a gente vai ganhar de placar dilatado? Hoje eu tava jogando um clássico com o Fluminense, ganhando de 2-0, e lá no fundo tem incomodado, porque cabia mais, pô, dava pra tentar o 3-0. Mas o time meio que segurou a onda ali e tudo bem, né? Tem uma sequência de jogos importantes agora, beleza. Mas era o meu sentimento de torcedor assistindo o jogo hoje. Então tá muito legal, cara, tá muito legal acompanhar o Vasco. E um recado pra quem gosta de falar merda aí, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, ó, que vocês ganharam, tem 1 ano e meio. Eu tenho isso aqui há 28 anos. O Mundial que vocês estão jogando o segundo, eu joguei 2 já, ó, há muito tempo. Então, enquanto vocês agora estão começando, né, a tentar pegar um amendoim, eu já tô comendo paçoca, ó. A gente deu uma segurada e deu um tempinho para ver se vocês chegavam. Nem assim vocês conseguiram. Mas o gigante tá voltando, tá? Respeita o clube com a história mais bonita do futebol mundial. Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu te amo, cara. É muito bom ser Vasco. E uma parada que eu falo pra vocês já há um tempo. Há um tempo que eu falo isso. Foi ruim? Pô, foi horrível, cara. Foi horrível. Sangrava o olho. Tinha dia que dava vontade de chutar o pau da barraca. A gente passou muito sofrimento, cara, nos últimos anos. Muito sofrimento. Sendo que há coisas na vida que às vezes mais vale um período, às vezes passando um perrengue para você crescer, para você evoluir, do que às vezes só no bem bom, sem amadurecer, sem evoluir, sem crescer. Se tem uma coisa que a torcida do Vasco desenvolveu nos últimos anos, foi caráter, foi resiliência. E olha, não há mal que dure para sempre. A nossa estrela vai voltar a brilhar, cara. Eu não sei se vai ser em dezembro esse ano, se vai ser ano que vem. Tomara, cara. Tomara que seja a final do ano. A gente merece muito. Mas quando a gente chegar lá, quando a gente voltar a gritar campeão, e a gente vai, cara. E a gente vai. A gente merece. Quando a gente voltar a gritar é campeão, a gente vai valorizar muito, cara. É pra gente se abraçar entre a gente. Porra, valeu a pena, cara. A gente segurou esses anos todos esse clube na mão, não deixamos o Vasco acabar, porque se não é a sua torcida, o Vasco tinha acabado, e a gente vai chegar lá de novo, cara. A gente vai chegar lá de novo. Tem orgulho do clube que você torce. Se eu nascesse 15 vezes, cara, eu seria vascaíno 15 vezes. Eu passaria por tudo de novo, cara. Tudo de novo. Tudo de novo. Porque eu amo meu clube, cara. Não é só pelos ídolos, pelos títulos. É pelo quem o Vasco é, cara. O Vasco é um estilo de vida. O Vasco é uma ideia. O Vasco é um conceito. É procurar ser correto. É tentar ganhar as coisas de maneira limpa. Sabe? É valorizar o ser humano, cara. Isso é ser Vasco, cara. É ser correto. Eu amo esse clube, cara. Eu amo esse clube, cara. Pra gente as coisas é mais difícil, não tem problema. Mas é muito bom ser Vasco, cara. É muito bom ser... Meu pai, muito obrigado. Você me deu muita coisa na vida, você me ensinou muita coisa, mas acho que o maior presente que o meu pai me deu foi esse aqui, ó. Vence o gigante, cara. Vence o gigante. É muito bom ser Vasco, é muito bom ganhar clássico. Respeita o Vasco, cara. Respeita o Vasco. São muitos anos nego tirando graça com a gente. Respeita o Vasco, cara. O Vasco tá de volta, torcedor. A gente tá de volta. A gente tá de volta. Pega a tua camisa amanhã, bota ela, teu boné, teu chapéu. É pra andar fantasiado de Vasco semana toda. Obrigado, obrigado. E parabéns também, tem que dar acesso. Parabéns ao presidente Pedrinho, cara. Essa semana eu trouxe a matéria pra vocês aqui no canal. O Josh Wander foi preso, teve que pagar uma fiança aí de 15 milhões de dólares para responder o processo que ele está sendo investigado lá em liberdade. E o Pedrinho foi muito sujeito homem, cara. Foi muito colhudo. Foi muito colhudo em tirar a 777 naquele momento. Tomou muita porrada. A ideia desde o começo era tirar os caras, já entraram mal intencionados. Olha a merda aí. A gente tomou um 6-0 do Flamengo, 6-1. Pouco depois daquilo.
Eu imagino, cara, como é que ficou a cabeça do Pedrinho. Porque ele é um cara muito sujeito ao homem, é um cara de muito boa índole e muito bom caráter. Vai acertar, vai errar, faz parte. Mas não tenho dúvida do caráter e da índole do presidente do Vasco. E quem é correto, como eu falei da nossa história, Papai do Céu abençoa, cara. Não tem como você plantar chuchu e colher melancia. Se você faz a coisa correta, você vai colher coisa boa, cara. Pode demorar um pouquinho, mas o Vasco tá voltando pro caminho dele ali, cara. São Januário, ano que vem, começa a reforma. Eu tenho certeza que a revenda do Vasco vai acontecer daqui a pouco. A gente está vendo a aprovação da recuperação judicial. O Vasco voltando a revelar jogadores. Pedrinho confirmou hoje, inclusive, que está em processo de renovação do contrato do Ryan. Quer levar? A cada jogo que passa, o Ryan vale mais, irmão. Quer levar? Vai ter que levar pique Hendrick, pique Estevão. É a maior revelação do futebol brasileiro do momento. Não tem nenhum jogador mais talentoso e mais valorizado do que o Ryan. Quer levar? Vai levar, mas vai levar pagando grana. É isso. Então, falando do jogo agora, queria muito fazer esse preâmbulo, falar de outras coisas aqui. Vou entrar no jogo, galera. Antes, porra, se vocês não forem na Golcase hoje, dá uma moral pro Vascão. Porra, vocês estão de brincadeira, né? Então vamos lá na Golcase, use o cupom GOVASCO, tá passando na tela, tá bom? Tem uma infinidade absurda de copos, você quer tomar teu negocinho, tem a galera da água, do refrigerante, tem a galera que bebe um negocinho, ó. Copo térmico tem de 500 ml, 1 litro 120, tem essa opção aqui com canudo e tampa, você pode tirar a tampa aqui e usar como copo normal. São várias e várias estampas, inclusive ao terceiro uniforme do ano passado. Você pode personalizar. A Golcase sempre atualiza as estampas. Acredito eu que eles vão estar lançando esse novo uniforme marrom do Vasco, que tá um espetáculo. Vai ter também. Então dá uma olhadinha no site da Golcase, use o cupom GOVASCO para garantir o seu desconto. Garrafa, pô, muito importante se hidratar. Flip Pro, 700 ml. Tem a garrafa Fresh de 650 ml, trouxe uma do Boston Celtics aqui, para vocês verem que não é só futebol. Tem NBA, tem NFL, tem Ayrton Senna, tem Naruto, tem DC, tem Marvel, tem muita coisa legal e todos os produtos funcionam usando o cupom GOVASCO. Tem a garrafa de 500 ml e também tem a garrafa de 950 ml, beleza? Tem capinha de celular também, carregador portátil, mochila, compras acima de R$190, parcela em 3 vezes sem juros. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Galera, falando agora do jogo. O jogo no primeiro tempo foi um jogo onde as defesas superaram os ataques. O Vasco, o primeiro tempo inteiro, teve a iniciativa do jogo. Era o Vasco que tentava propor jogo. O Fluminense primeiro marcava o Vasco para depois de roubar a bola tentar jogar. E foi assim a tônica do primeiro tempo. Os 10, 15 primeiros minutos, mas principalmente os 10 minutos iniciais, o Fluminense foi muito superior ao Vasco. Mas não é aquele superior que ele tinha bola, te amassava, rodava, te botava no bobo, finalizava no gol. Não. O Fluminense mostrou que dá para você controlar o jogo, dá para você amassar o adversário, tendo menos posse de bola. O Vasco tentava sair jogando com os zagueiros volantes, o Fluminense marcava lá em cima, o Fluminense apertava a saída de bola do Vasco e o Vasco perdia, o Fluminense ganhava a segunda bola e finalizava rápido. Ou o lance que aconteceu com 3 minutos, um erro do Cauã Barros, né, uma bola que vem esticada ali pro Fluminense, o Lúcio Acosta aperta, o Barros perde a bola e o Germancano sai cara a cara com o Léo Jardim. Cara a cara. O Germancano vai bater, o Léo Jardim faz um milagre, uma defesa antológica de um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Hugo Souza tá indo pra seleção, com todo respeito ao Hugo, que é um grande menino, um grande cara, tem projeto social, é um cara que eu conheço, inclusive, pessoalmente, mas o momento do Léo Jardim é melhor. Não o momento, a carreira do Léo Jardim é melhor. E se é por pegar pênalti, o Léo Jardim pega até mais pênalti. Então, Ancelotti, pô, se é pra dar uma oportunidade para um goleiro do Brasil, porque tem o Bento também, né? Ederson, Alisson e Bento. A tendência é que sejam os 3. Mas se o Bento rodar ou tiver uma lesão, não torcemos para isso, do Alisson ou do Ederson, pô, o goleiro brasileiro tem que ser o Léo Jardim, cara. Tem que ser o Léo Jardim. E fez um milagre. Com 8 minutos, tem uma bola que o Serna, o Fluminense rouba na entrada da área, o Serna dá um totó por cima, o René vem batendo, isola, e tem uma jogada que o Fluminense de novo rouba a bola,
costura a bola, abre a bola na direita, não vou lembrar quem que vai chutar, e aí eu acho que é o Robert Renan, ele dá um carrinho e trava o chute do Fluminense, já era um escanteio. A torcida do Fluminense explode, a torcida do Vasco, que era gigantesca, a maioria no Maracanã, dá uma sentida ali, e ficou um clima meio bem bizarro. Falei, mano, sei não, hein, acho que o Fluminense, o jogo tá esquisito. O jogo tá esquisito, sendo que ninguém consegue jogar naquela intensidade o tempo inteiro. O Fluminense perdeu a força, o que ele fez? Baixou o bloco. E aí quando o Fluminense baixa o bloco, o Vasco começa a ganhar campo. Em vez do Fluminense morder lá em cima e roubar essa bola na entrada da área do Vasco ou ali na meiuca, literalmente na meiuca do meio campo, né, na intermediária, o Fluminense abaixou um pouco as linhas e o Vasco foi ganhando campo. Mas sem o Vasco incomodar o Fluminense. Era uma posse de bola meio pobre, meio sem efetividade, não é nem pobre, era sem efetividade. A bola volante, zagueiro, volante, ponta, aí o Vasco via que não dava, voltava, rodava, a bola ficava muito no pé do Cuesta, do Robert Renan e dos laterais. Sendo que aconteceu o que o Fluminense começou a sofrer do próprio veneno dele. O Vasco rodava a bola e começou a pisar na área do campo do Fluminense, sendo que o Vasco não conseguia concluir a jogada. Não finalizava, não achava um passe. O Fluminense, quando roubava a bola e tentava jogar, o Vasco fazia a mesma coisa que sofria do Fluminense. Marcava a pressão, a marcação do Vasco encaixava, ou o Fluminense saía no chutão, ou alguém do Vasco roubava a bola do Fluminense. E foi assim que o Vasco entrou no jogo. Uma bola roubada, esticado, Tietchan sofre uma falta, Coutinho bate na barreira, depois tem um chute do Piton de fora que o Freitas, apertado, vai sair dando um bico pra frente. A bola estoura, pega, eu acho que é no Barros, não vou lembrar, o Vasco constrói e conecta essa bola por dentro, o Coutinho vira a bola no Piton, e o Piton se afoba, que o Andrés Gomes está entrando, ele tenta chutar de primeira, joga a bola lá na arquibancada. E com 37 vem um gol, de novo, uma roubada de bola, transição rápida, Andrés Gomes, PH, a bola vem, o Ryan domina, gira, e o moleque tá numa confiança absurda, dá-lhe uma porrada, a bola desvia no defensor do Fluminense, o Fábio já tava pulando pra esquerda, perde a reação, a bola entra no meio do gol praticamente, Fábio já batido, 1-0 Vasco com 37. E foi isso, o jogo era igual, o Vasco tinha até a iniciativa, mas não feriu o Fluminense não conseguia construir jogo, e era muito efetivo, ou foi, nos 10, 15 minutos iniciais, marcando pressão e não deixando o Vasco jogar, e era um jogo até pro empate no primeiro tempo, sendo que o Vasco aproveitou melhor a chance que ele teve, e não foi nem tão clara, a mais clara do jogo, até do jogo todo, foi a jogada do Cano. O Cano não fez, o Ryan fez, a gente contou com um pouquinho de sorte, e eu vou voltar a falar da questão de que a sorte acompanha os competentes. Cara, vocês me acompanham há 6 anos, o canal fez agora em agosto. Quantas vezes a gente reclamou da história do Vasco ser um time azarado, que a nossa manteiguinha só caía com o pão para baixo, né? Nosso pãozinho caía, a manteiga sempre para baixo, perdia o pão. Agora acontece com alguma frequência, o nosso pão cai, mas a manteiga cai para cima, rapaziada. Dá para dar uma limpadinha e comer o pão. Foi hoje, por exemplo, a jogada do Cano. Se é outro dia, outro tempo ali, pimba, gol do Cano, aí a torcida do Fluminense provocando a gente lá do Chora Vascaíno, ele fazendo L, a gente pau da vida, 1-0, com 3 minutos. Pô, erro de saída de bola. Não, mano, a gente fez a besteira e saímos ileso. E eu queria fazer um comentário aqui, técnico barra tático. Eu pedi muito a barração do Verratti e a entrada do Ryan de centroavante e o Gomes na direita, tá? O Diniz fez isso 2 jogos agora, o Vasco venceu os 2 jogos. O Ryan foi decisivo nos 2 jogos, e dá pra dizer que a saída do Verratti, a entrada do Ryan, mais o Gomes, ou melhor, a entrada do Gomes, né? O Ryan só mudou de posição, foi positiva. Só que tem um porém. O Diniz ainda precisa ou achar uma melhor posição, ou melhorar a orientação ao Ryan, ou criar mecanismo e gerar jogo para que o Ryan, jogando de 9, seja mais ativo no jogo, mais decisivo ele foi nos 2 jogos, né? Tanto que ele fez gol nas 2 partidas, mas que ele seja mais participativo. Ele tem muito talento, ele tem muita qualidade para participar pouco do jogo. No primeiro tempo, o Ryan basicamente apareceu no lance que ele fez o gol. É muito talento, é muita qualidade para participar pouco do jogo. O Vasco tinha a bola,
não povoava o campo do Fluminense, não amassava o adversário dentro da defesa deles. Era um jogo um pouco espaçado, o Ryan, a defesa e o meio colado, e o Ryan um pouco muito para frente, e a bola não chegava. Então você teve um primeiro tempo quase inteiro, e foi assim contra o Fortaleza, que o Ryan praticamente não pegou na bola. A questão é que quando apareceu, ele pegou e resolveu a parada. Foi na arrancada frenética contra o Fortaleza que ele faz um golaço, e hoje na primeira finalização dele, a bola que chegou, dominou, girou, muita confiança, chutou, desviou e caiu no gol. Então é para manter a formação do jeito que tá, só que precisa melhorar ou a movimentação do Ryan, ou a forma do time jogar, porque do jeito que o Vasco está jogando, o Ryan tem sido cirúrgico nas poucas bolas que chegam, mas ele está participando muito pouco do jogo. E isso não é bom. Queria fazer essa observação. Vem o segundo tempo, e aí eu até comentei com a galera no grupo de membros do WhatsApp. Eu falei, ó, o Ryan tá meio sem função no jogo, fez o gol e tal. De repente, não é nem uma má alternativa à entrada do Verratti. Óbvio que não na do Ryan. Talvez tirar o Gomes, voltar o Ryan para a direita e botar o Verratti. Que você pesaria a área e teria o Ryan movimentando. Mas eu falei, deixa voltar no segundo tempo, porque pode ser que o Fluminense, e é do jogo, às vezes é mais forte do que você. Não é o que você quer. Tem mérito do adversário. O Fluminense estava perdendo, precisava ganhar o jogo. De repente o Fluminense ia empurrar o Vasco para trás, fazer o Vasco jogar ali de bloquinho baixo e com muito campo com transição para correr. E aí vai ser ótimo ter o Ryan e o Andrés Gomes. O Gomes na direita e o Ryan aqui no comando do ataque. Vamos esperar um pouquinho. Mas se manter esse jogo do Vasco tendo a bola, o Vasco propondo, do jeito que tá, às vezes pode ser interessante ter o Verratti para a gente construir essa jogada pro lado, alçar na área, e o Ryan, né, ter espaço e campo para correr para ele entrar no jogo. Acabou que o jogo não aconteceu essa questão de ter muito campo, o Vasco jogar em contra-ataque, mas o Fluminense começou a ter iniciativa e ser um pouco senhor do jogo. Com 1 minuto tem um chute do Canóbio de fora, que o Léo Jardim faz a defesa ali, uma bola bem trabalhada do Fluminense. O Acosta ali consegue uma jogada individual, acha o Canóbio, e o Canóbio chuta ali sem muito perigo. O Léo Jardim encaixa com tranquilidade. Com 4, o Lúcio Acosta chuta uma bola de fora, só acho que ele foi travado, né? Ele driblou ali o Tietê e foi chutar. O jogador do Vasco travou ele ali, gerou um escanteio. E aí, o Vasco acha de novo o seu gol. Foi mais uma vez um gol de quem? Do Ryan. E de novo, esse gol do Vasco hoje lembrou um pouco o gol que o Ryan meteu contra o São Paulo no Morumbi. Ele pega a bola no centro do campo, né, na parte central, na intermediária, o cara vem dar o bote nele, ele dá o tapa, se desvencilha do bote, ele até dá meio com a catada de cavaco, se mantém em pé, conduz e senta a perna. Contra o São Paulo, ele acertou a bola no cantinho e fez o gol. Hoje ele dá uma pancada, o Fábio bate roupa, a bola vem no Gomes, o Gomes vai no rebote, dá uma pancada, o Fábio defende de novo, e aí o goleirão já caído, o Nuno acompanha, dá uma chapadinha e faz o gol. Então o Ryan, ele é muito letal quando ele pega a bola de frente e ele corre para cima do adversário. Ele pega a bola e sai em velocidade. Ele consegue driblar em progressão e sentar a perna, ou até mesmo conduzir, né? Só conduzir sem driblar e dar pancada. Foi o gol, por exemplo, dele contra o Fortaleza, e teve um gol em São Januário, até bonito. Talvez tenha sido a última assistência do Payet com a camisa do Vasco. Uma bola que ele domina de peito, de costa, o Ryan passa, ele dá uma jogada de bola aqui no fundo, o Ryan entra pela esquerda até, normalmente nem uma posição que ele joga, ele vem aqui pela esquerda, vai levando e senta uma pancada em cima do goleiro. Eu acho que esse jogo foi contra o Atlético Paranaense, não vou lembrar, sei que foi em São Januário. Quem puder me ajudar, deixa aqui nos comentários que jogo foi esse. Então o Ryan gosta dessa puxada de contra-ataque, dessa transição, correr com o campo aberto. Senhor jogador de futebol, cara. E aí, o Fluminense sentiu, cara. Sentiu, 2-0, o Vasco ganha confiança, o Fluminense o jogo inteiro não conseguia criar, muita dificuldade de ferir o Vasco, era mais se beneficiando da boa marcação e jogando no erro do que o Vasco postado e o Fluminense envolvendo o Vasco. Isso não rolou hora nenhuma. E eu acho que irrita, né, cara? O Fluminense ainda tenta uma resposta rápida, tem um cruzamento do Canóbio com o Léo Jardim, cara, vai no limite, a bola é uma bola meio
meia vadia, né? Um termo que a gente usa no futebol. É um cruzamento no primeiro pau, o Cano estica a perna, ele quase toca a bola. O Léo Jardim sai naquela meio que pra ir no cruzamento ou pra tentar defender um chute do Cano. A bola não pega no Cano e ele defende no susto. A bola bate, espirra, quase que dá oportunidade pro rebote, ele consegue pegar. E depois tem um chute ali do Kennedy, né? Que é uma jogada que o Carlos Cuesta dá um mole. Uma jogada dominada, cara. Era só ele tocar a bola, acho que no Paulo Henrique, no Barros, sei lá. Ele vai inventar de sair driblando, perde a bola e, pra nossa felicidade, o Kennedy de frente pro gol, de fora da área, dá a chapada sem conseguir deslocar o Léo Jardim. O Léo Jardim fez a defesa. E a partir daí, meu amigo, acabou. O Vasco começou a rodar a bola, tranquilidade. O Diniz começou a fazer as trocas ali com 23, tirou o Nuno, tirou o Tietê, meteu o França e o Cocão. Não gostei muito da entrada, não do França pelo França, mas pela posição. O Diniz ficou com o time meio exposto. Ele tira o Nuno e bota o França. Pô, Diguinho, o Nuno também é um cara mais cerebral, mais de armação, não é aquele Ryan correndo pra trás igual fumaça, um Gomes. Mas França e Coutinho no meio, fica um time meio frouxo. E a gente ainda tinha o Tietê na cabeça da área do lado do Barros ali. Então ficou o meio campo meio fofo. Aí teve uma hora que o Fluminense meio que entregou os pontos, viu que não ia sair nada. Aí com esse time, com França, com Tietê, com... Não, o Tietê saiu nessa hora, ele saiu pra entrada do Cocão, desculpa. Um time ali com França, com Ryan, com Coutinho. Ficou um time móvel e o Vasco trabalhou. Basicamente, a minha impressão é de que o Vasco se poupou. O Vasco, se é o famoso se apertar ele espelha, era o que dava para ter feito hoje. E o Vasco preferiu não. Torcida gritando olé, 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 olé. Fluminense largou, foi muito apático, mas muito apático o time do Fluminense. Depois eles finalizaram duas bolas ali, duas com Keno, sem perigo nenhum, com 24 e 26 e acabou. O Vasco também não finalizou muito, teve um chute que o PH isolou, mas na minha visão foi um pouco disso. O Vasco meio que sentou na vantagem e quis administrar. Tá bom, chega, não vamos atacar não para não gerar contra-ataque. Vamos gastar a bola e deixar o tempo passar. Eles já sentiram que não vão arrumar nada aqui, os caras já estão jogando trotando, eles têm uma sequência de jogos agora, vamos se poupar. Foi a minha impressão. Fiquei com o sentimento de que se o Vasco força, se o Vasco pisa no acelerador, ele fazia o terceiro. E aí, meu amigo, 3-0, aí o adversário às vezes entra em parafuso, aí entra às vezes até mais, lá ele, tá bom? Então, boa vitória. E individualmente falando, queria falar, cara, de alguns bonecos aqui. O Ryan é piada, muita confiança, decisivaço, já falei um pouco dele nos gols, mas eu queria falar hoje da partida gigante, mas gigante com G maiúsculo de gama, que fez o Robert Renan e o Cauã Barros de novo. Esse moleque, desde que voltou pro Vasco, ele não sabe o que é perder. Você fala, Barros, o que é derrota? Ele vai falar, eu não sei o que é isso. Me explica. Desde que esse moleque assumiu a cabeça da área do Vasco, esteve em campo, o Vasco tem 0 derrotas. 0 derrotas. A única derrota do Vasco foi sem o Barros em campo contra o Palmeiras. Não jogou ele, não jogou também o Carlos Cuesta naquele dia. Partidaça do Barros, ganhando tudo em cima, até caneta ele deu hoje, ganhando muito jogo embaixo. Às vezes, quando o Fluminense apertava e a marcação ficava à pressão, parece que ele fica um pouco desconfortável quando o adversário encaixota e dá uma apertada, parece que falta um pouquinho às vezes de refino para ele, para jogar em pressão, mas no que ele se propõe a fazer em primeiro lugar, que é marcar, que é destruir e dar segurança pro time, é um leão. Não tô falando que ele não tem qualidade, que ele não joga. Ele joga. Mas, às vezes, isso é algo a se desenvolver. Ele é jovem ainda, tem 21 anos de idade. É muito novo, é muito garoto. Dá pra desenvolver, mas ele ainda peca um pouquinho. O lance que o Cano quase faz um gol com 3 minutos no primeiro tempo é um pouco de um exemplo disso. E o Robert Renan, a gente já viu o absurdo que ele é com a bola no pé. Mas hoje, além de armar o time por trás, inverter bola, driblar, inclusive ele me lembrou um pouco o Dedé, pô, foi uma pena o gol não ter saído. Teve um lance que ele rouba uma bola, ele rouba, ele arma, ele vai lá no final para concluir a jogada acaba infelizmente não desenvolvendo em gol. Tem uma que ele vem arrastando e pum, mete no Gomes aqui na direita.
Fora que além de construir, o que ele travou de bola, o que ele teve disposição para chegar de carrinho ali, jogar adversário, bola com tudo para fora, muito bem, cara. O Cuesta deu um lapso nele no lance que quase toma o gol ali do Kennedy, mas também fez um bom jogo. Mas o Cuesta tá com esse probleminha de vez em quando ele dá um apagão no jogo. Né? Já aconteceu isso contra o Bahia, por exemplo, em São Januário. De vez em quando parece que ele vem com excesso de confiança e dá um mole. Mas que esse rapaz caça, o que esse cara é bom em antecipação. Abemos zaga, minha rapaziada. De novo, depois de sabe lá Deus quanto tempo, o Vasco volta a ter uma dupla de zaga firme e boa. E os caras marcam e jogam. Então queria exaltar muito hoje a zaga do Vasco, principalmente o Renan e o Barros, partida absurda. O Léo Jardim, quando precisou, foi uma única vez, fez o que ele tinha que fazer. O Ryan, decisivo. O Coutinho, mais fresco, mais leve. A coisa quando estava apertada no primeiro tempo, que foi um jogo muito no detalhe, ele baixou para começar a jogada, para ver se botava o Vasco em campo, deu caneta, tentou dar chapéu, deu drible de corpo, deu corta-luz, ligado, aceso. Hoje faltou um pouquinho mais ele no terço final, mas a culpa não foi dele, porque o time como um todo no coletivo não estava conseguindo chegar em bloco e povoar ali, mas bom jogo hoje do Felipe Coutinho, então queria exaltar individualmente esses atletas aqui. O Gomes, numa correria danada, sentiu um pouquinho de falta hoje, o Diniz até deu um esporro nele nisso, de ser mais agudo, de ir mais por 1 para 1, teve uma bola que o Vasco recupera, cara, era ele e o René. Você vai correr atrás do René, 5 metros na frente, vai chegar 10 na frente sempre. Você é muito mais rápido que o René. E faltou um pouco essa leitura para ele hoje. Ele infernizou o tal do Gustan Gávila, Gustan Garcia, sei lá, do Fortaleza. E hoje dava para fazer a mesma coisa com o René. O René é mais malandro, é mais jogador, é mais firme, mas faltou um pouquinho hoje. Mas tá ótimo, cara. Tá ótimo. Boa vitória do Vasco. Parabéns ao Sir Fernando Diniz. Um baita treinador, sou apaixonado por esse homem. E para fechar em grande estilo, como diz o nosso treinador, e ele merece a citação, vitória Vascão pros vascaínos. E quem não é vascaíno, ó, poque para você. Saudações vascaínas e até o próximo jogo do Gigante, ó. O Gigante tá subindo, meu parceiro. Estamos em 8º já e quero mais, hein. Alô, Tricolor! Tamo aqui no teu retrovisor, hein? E eu sei que quando você vê o Gigante no retrovisor, você espeida. Vamos lá, hein? Mas, rapaziada, calma, humildade, pé no chão, devagar com a dor, vamos ser humilde, resiliência, mas o que é nosso tá guardado, beleza? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e como eu sempre digo, quando o Vasco ganha, o mundo fica da hora. Viva o Gigante, tamo junto, valeu, fui. Ó, gol case, hein? Cupom Gol Vasco, deita os cabelos e aproveita aí que o Vascão merece. Tamo junto. Fui!